Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente o nosso projeto. Bom, aqui no começo a gente tem a biblioteca CV2, né, que é a biblioteca de convolução, e a biblioteca NumPy, que a gente dá o apelido de NP. Aqui em seguida eu tenho uma variável chamada classificador, que ela vai receber um método da biblioteca CV2, que é o Cascade Classifier, e eu pego e coloco o Cascade que eu preciso para identificar aqui. Eu passo o caminho aqui, através dessa variável R para ele ler, e o caminho do meu arquivo ele tem que estar entre aspas. Em seguida, a variável câmera vai receber da biblioteca de convolução também a captura do vídeo. Aqui eu passo o parâmetro 1 porque ela não é a minha câmera principal, é uma câmera secundária. Cria uma variável, um contador na verdade de amostra, né? Ele recebe 1, ele começa zerado, ele começa com 1. Em seguida, o número máximo de amostras, que é um contador máximo de amostra, eu quero que ele seja no máximo 36. Em seguida, eu passo para o usuário digitar. Aqui na variável nome, ela vai receber o que o usuário digitar, que é o nome da fruta. Em seguida, eu defino a altura e a largura como no máximo 220 pixels por 220 pixels. Largura e altura. Enquanto isso for verdade, eu quero que ele leia o que está passando na câmera, através do camera.read, que é o método. Eu uso aqui a questão da imagem cinza para facilitar o aprendizado, para mim não ter que passar pelos 3 canais, que é o RGB, né? Red, Green, Blue. A gente não passa por esses 3 canais, senão ia demorar mais ainda para o aprendizado. E aqui a variável frutas detectadas recebe o classificador, que é aquela variável que eu passei lá em cima no começo, com o método detect multiscale, passando como parâmetro a imagem cinza, que eu acabei de capturar ali e transformei aqui em BGR Gray. O scale factor seria o fator de escala, que a gente passa como parâmetro 1,5, e o tamanho mínimo, que tem que ser de 150 por 150. Né? Se for menor do que isso, ele não vai estar aceitando. Em seguida, eu faço um for, né? Um laço. Aqui é um laço infinito, vai dentro de outro, e dentro dele tem outro laço for. Eu passo como parâmetro x, o y, altura e largura. X e y são variáveis que eu não defini ainda e vou estar utilizando aqui. E frutas detectadas, que é que eu quero que ele percorra essa variável de frutas detectadas. Eu coloco o retângulo na imagem através da biblioteca de convolução, passando o parâmetro da imagem, passando o x, passando o y. O x é o valor mais a largura e o y é o valor que eu tenho aqui mais a altura dela na questão. Então são os dois eixos, né? O eixo na horizontal e o eixo na vertical. E aqui eu passo a cor que eu quero o quadrado, que é vermelho, ou seja, como ele é RGB, na verdade, RGB, né? Na verdade aqui vai ser BGR, então blue eu quero 0, green eu quero 0 e red eu quero 255, que é o valor máximo. E aí, em seguida, eu venho para um if para fazer a verificação. Se a tecla que eu apertar, lendo a biblioteca de convolução, for igual a Q, se eu apertar a tecla Q, eu quero que ele me traga os valores de média, que vai ser, que eu vou utilizar a biblioteca da NumPy, né, a NP. Eu trago aqui a average, que é a média, né, da imagem cinza. Qual que é a média daquela imagem cinza? Dentro disso, eu tenho que ter mais uma condição para verificar se a média dessa imagem cinza ela é maior do que 110. Caso ela seja maior do que 110, eu gravo ela. Se ela não for, aí eu vou pedir outra imagem até que ela seja maior do que 110 e assim por diante. Aqui eu tenho a segunda condição, o segundo if, né, para verificar se a média da imagem cinza for maior do que 110. Caso ela seja, aqui eu faço o redimensionamento da imagem, passando aqui que a imagem fruta vai receber a biblioteca de convolução e o método resize. Passando aqui como parâmetro a imagem cinza, né, que é mais fácil de realizar o aprendizado por conta da questão dos canais, que não são 3 canais, são um só. E aí y passando o y mais a altura e também o x mais a largura, né? Que eu estou fazendo redicionamento de acordo com esses parâmetros que eu tinha aceitado aqui em cima e estando dentro desses parâmetros aqui também. Então tem que estar entre 220 e 150 a questão de altura e largura. E aí eu passo todos esses parâmetros aqui para fazer o redimensionamento. Aqui a variável local foto vai receber
a leitura, né, através desse R aqui, e eu passo entre aspas simples o caminho que eu quero que ele vá, que é a questão da pasta de imagens. Adiciono o que eu passei na variável de nome que o usuário digitou lá em cima, né? Então eu quero que seja salvo nesse caminho aqui, com a variável do nome lá, mais a variável de amostra. Eu quero que seja a imagem 1, imagem 2, imagem 3 e assim por diante, ponto .jpg. E aqui eu faço a gravação da foto, passando a biblioteca de convolução para escrever na imagem, né, IMWrite, o local da foto como parâmetro que eu quero onde que ele salve e a imagem que eu fiz toda a conversão lá em cima lá. Tendo feito tudo isso, a amostra vai receber o valor dela mais um, ou seja, vai estar indo para 2, 3 e assim por diante. No caso, aqui eu peço para ele mostrar para mim, fora já do for, né? Peço para ele mostrar para mim sempre qual que é a fruta que, quando ele reconhece, né, a fruta localizada, e mostrar para mim a imagem. E se a minha amostra, se a minha variável de amostra for maior do que é, o meu número máximo de amostra, aqui eu coloquei até 25, mas são 36. Se minha variável de amostra for maior do que o número máximo de amostras, eu paro o programa, porque eu já satisfiz a minha condição lá. E dizer para o usuário que as fotos foram capturadas.